A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e hoje o nosso devocional traz um tema especial: uma mãe que não desiste do filho. Nosso texto base está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 18 ao 37. Hoje, como é um dia especial, Dia das Mães, eu gostaria de falar sobre uma mãe que nunca desistiu do seu filho. Eu gostaria também de falar sobre o cuidado, sobre a entrega, sobre a renúncia e sobre a intercessão. Porque muitas vezes a mãe é a última a desistir, a primeira a perceber a dor e aquela que continua orando mesmo quando ninguém mais acredita. Hoje nós vivemos dias difíceis, existem mães cansadas emocionalmente, mães preocupadas com seus filhos, mães que carregam no coração dores que ninguém conhece. Algumas celebram hoje com alegria, outras carregam saudade, outras preocupação, outras lutam silenciosamente pela restauração da própria casa. E é exatamente por isso que essa passagem fala tão profundamente conosco. A Bíblia nos apresenta uma mulher, uma mãe, que viu o próprio filho morrer nos seus braços, mas decidiu não desistir. E talvez essa seja uma das maiores marcas de uma mãe de fé. Ela pode até chorar, mas continua lutando pelos filhos diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Reis capítulo 4: E crescendo o menino, sucedeu que um dia saiu a ter com seu pai e com os segadores. E disse a seu pai: Ah, minha cabeça! Ah, minha cabeça! Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E tomando ele, o levou à sua mãe. E esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e morreu. Imagina essa cena, uma mãe segurando o próprio filho nos braços, vendo a vida dele se apagar lentamente. Mas para entendermos a profundidade dessa dor, precisamos voltar um pouco antes na história. Essa mulher era uma mulher hospitaleira, uma mulher sensível à presença de Deus. Quando o profeta Eliseu passava por Sunem, ela percebeu que ele era um homem de Deus. Então, preparou um quarto para ele descansar. Ela servia a Deus mesmo carregando uma dor silenciosa, porque ela não tinha filhos. E naquela época isso era motivo de tristeza profunda para muitas mulheres. Mas Deus olha para aquela casa e através de Eliseu libera uma promessa: ela teria um filho. E o milagre acontece. A casa antes silenciosa agora tinha risos. A mulher antes estéril agora carregava uma promessa nos braços. Só que a história toma um rumo inesperado. O menino cresce, vai trabalhar com o pai e de repente começa a sentir fortes dores na cabeça. Ele é levado para a mãe e morre em seus braços. E aqui começamos a aprender algo poderoso. A mãe percebe a dor antes de todos. O pai manda o menino para ela, porque existe algo especial no coração de uma mãe. Muitas vezes a mãe percebe dores que ninguém percebe. Ela percebe no olhar, no silêncio, na mudança de comportamento, na distância, na tristeza escondida. Enquanto muita gente vê a aparência, a mãe enxerga o coração. E talvez existam mães hoje carregando essa preocupação, filhos distantes, filhos frios espiritualmente, filhos feridos emocionalmente, filhos sem direção. Mas o que mais chama atenção nessa história é que essa mulher sofre profundamente, mas não se entrega ao desespero. A Bíblia diz: E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela leva o problema para o lugar da presença de Deus. Ela não entrega primeiro a morte, ela entrega primeiro ao Senhor. E quantas mães fazem isso até hoje? Talvez chorando escondidas, talvez cansadas, talvez sem entender o que está acontecendo, mas continua orando, continua buscando
continua intercedendo. Depois disso, ela corre atrás de Eliseu e quando tentam pará-la, ela responde algo marcante: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Sabe o que isso mostra? Que uma mãe de fé não desiste facilmente. Ela entende algo. Se Deus foi poderoso para dar o milagre, Ele também é poderoso para restaurar aquilo que parece perdido. E talvez hoje existam mães pensando: meu filho está longe, meu filho mudou, meu filho não quer saber de Deus, meu filho está preso em dores e vícios. Mas essa palavra hoje nos mostra que a mãe deve continuar correndo para a presença de Deus. Porque enquanto existe oração, a história ainda não terminou. A Bíblia diz que Eliseu entra no quarto, fecha a porta e ora ao Senhor. E depois de um processo, o menino volta à vida. Porque Deus nunca ignora as lágrimas sinceras. Talvez ninguém veja as madrugadas de oração de uma mãe. Talvez ninguém saiba das lágrimas derramadas no travesseiro. Talvez ninguém reconheça o peso emocional que muitas carregam, mas Deus vê. Deus conhece cada oração silenciosa, cada preocupação, cada lágrima escondida. E para encerrarmos, essa história não é apenas sobre um menino que reviveu, é sobre uma mãe que se recusou a desistir. Uma mãe que transformou dor em oração, desespero em busca, lágrimas em fé. E hoje eu quero honrar cada mãe, as que estão felizes e também as que estão cansadas, as que celebram e as que choram escondidas. Que o Senhor renove suas forças, que o Senhor sustente a sua casa, que Deus recompense cada oração feita em silêncio e que nenhum filho esteja longe demais do alcance da graça e do poder de Deus. Feliz Dia das Mães e que Deus abençoe cada lar em nome de Jesus.